graças a Deus, com seus olhos fechados e as mãos no seu coração. Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor, eu não posso começar de outra maneira a não ser te agradecendo. Obrigado. Obrigado porque hoje, meu Deus, é o dia depois do fim. É para tantos de nós, meu Deus, um dia de testes e de aprovação. É para mim e é para tantos, meu Deus, que assim veem. Que veem, meu Deus, cada dia como uma nova oportunidade. A oportunidade de aprender do Senhor, de aprender com o Senhor, de crescer, de se colocar no lugar que o Senhor nos chamou, nos chama. Que bom, meu Deus, o Senhor não nos chamou, o Senhor nos chama. A oportunidade, meu Deus, só tem uma condição. Só há uma condição para a oportunidade acontecer: o agora. Oportunidade é agora. Amanhã, meu Deus, é previsão. Amanhã é promessa. Amanhã, Senhor, é algo ainda incerto. Ontem é história. Oportunidade é agora. E eu te agradeço, porque ainda que nós não saibamos cada uma das oportunidades que o Senhor tem para nós, eis que estamos aqui agora, na tua casa, na tua presença, no lugar, meu Pai, que o Senhor nos chamou para ouvirmos a tua voz, para invocarmos o teu nome. Como disse Josafá, quando alguma coisa acontecesse, o Senhor disse para que nos reuníssemos e que estivesse no teu templo, para onde os teus olhos estariam atentos e os teus ouvidos abertos para ouvir o clamor do teu povo neste lugar. E eis que estamos aqui, Senhor, depois de termos terminado esse período, esse tempo, essa temporada de oportunidades que estivemos nos 52 dias. Hoje, meu Deus, eu não tenho dúvida, eu acredito que nós começamos outro tempo de oportunidades, outro tempo, meu Deus, de aproveitamento, do qual eu não abro mão. Eu creio, eu quero, eu recebo, eu vejo, eu peço que aquilo que eu não vejo, que o Senhor abra os meus olhos, bem como, meu Deus, peço que aqueles que ainda não veem, que o Senhor abra os seus olhos para que também eles vejam. Porque quantos estão deixando a vida passar e junto com a vida, cada oportunidade que vem do Senhor, que provém do Senhor e que não tem sido agarrada, aproveitada, porque alguns não veem. Então, meu Deus, como Bartimeu pediu, Senhor, eu quero ver. E que cada um, meu Deus, que ora ao Senhor para ver, que também veja. Que caiam por terra as escamas, os impedimentos, as barreiras, porque às vezes, meu Deus, numa situação que começa muitas vezes como um problema, às vezes uma pessoa que está agora diante de nós, um culto, uma palavra, um entendimento, uma oração, uma resposta de oração, uma promessa que recebemos, é a oportunidade do Senhor, é a oportunidade, é o agora pedindo passagem para que o nosso futuro seja alterado de acordo com a vontade do Senhor. E eu peço, meu Deus, nos dá visão, nos dá discernimento para vermos, para percebermos e para aproveitarmos ao máximo cada oportunidade que o Senhor tem nos dado. Cada oportunidade que o Senhor está fazendo chegar até nós. Eu peço perdão pelos pecados que nós cometemos e eu oro, meu Deus, para que cada luz que é colocada sobre o pecado, com o propósito que o Senhor tem de limpar, para que haja arrependimento, para que haja purificação e crescimento e avanço, para que cada um possa, meu Deus, viver a vida que o Senhor veio para vivermos, que é uma vida plena, é uma vida abundante.
que cada um, Senhor, receba essa vida. E não, meu Deus, a condenação que o diabo traz pela culpa, mas que cada um creia, que cada um ouça, que cada um receba a vida, e como nós já ouvimos essa semana, que cada um receba a paz que o Senhor veio, que o Senhor nos dá, para termos, meu Deus, e para contra toda a pressão externa deste mundo, com a pressão interna que o Senhor coloca em nós, venhamos resistir ao diabo, venhamos, meu Deus, agarrar e aproveitar cada oportunidade, ocupar os lugares celestiais e viver a vida que o Senhor tem para nós, a vida que o Senhor nos prometeu. Eu peço que aqui seja o Teu Espírito, que não seja eu quem venha conduzir o culto, a palavra, as orações, mas que o Teu Espírito Santo nos conduza, para que estejamos, meu Deus, debaixo da Tua mão, debaixo, meu Deus, da Tua unção, debaixo da Tua nuvem, que a Tua nuvem nos guie, nos dirija, nos conduza, nos proteja, seja do calor do dia, seja do frio da noite, que a Tua nuvem, meu Deus, nos corrija, que a Tua nuvem nos sustente, meu Deus, e que assim sempre estejamos, meu Pai, debaixo da Tua vontade, porque é debaixo da Tua vontade que está a melhor vida que nós podemos viver. Ainda que sejamos contrariados em alguma coisa, mas que a Tua vontade prevaleça. Que o Senhor fale, que o Senhor cure, que o Senhor liberte, que o Senhor transforme, que o Senhor levante caídos, que o Senhor fortaleça aqueles que estão enfraquecidos, que o Senhor nos abençoe neste culto, nesta noite e na sequência, meu Deus, deste projeto Casa Firme, nas próximas intercessões, no nosso próximo culto às 23, depois às 2, depois às 7, que o Senhor, meu Pai, esteja usando tudo que nós temos à nossa disposição para trabalhar, para fazer, meu Deus, e para tornar a vida do Teu povo melhor. E a única maneira disso acontecer, como ouvimos tanto ontem, é o nosso coração quebrantado, é a nossa vida no Teu altar, é nós, meu Deus, ouvindo e crendo na palavra do Senhor. E é o que eu peço que aconteça, que cada um que entrou aqui, meu Deus, de uma forma que não é importante, que seja, meu Deus, importante, o quanto essa pessoa vai sair daqui crendo mais no Senhor, quebrantada e dando condições para que o Teu Espírito conduza e leve ela a viver cada uma das Tuas promessas. Esteja conosco e nos abençoa grandemente. É o que eu te peço e oro em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Amém. Estão ligadas as suas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2023, a unção de governo está sobre mim e para a glória do Senhor. Eu estou governando a minha vida e tudo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos. Amém? Pode sentar, por gentileza. Tudo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos. Você já foi, espero que não tenha sido curado recentemente da ingratidão, que a gente ouviu, pregou, que a cura para a ingratidão, quem lembra o que é? A cura para a ingratidão é o quê? É a perda. Quantas pessoas, né? Esses dias ainda falando com alguém, eu ouvia de situações, sabe aquela pessoa que tudo que vive, tudo que tem, tudo que acontece, tem gente que vive uma coisa excepcional, extraordinária atrás da outra. Mas é como se vivesse só coisas ruins, pesadas, negativas. Às vezes, apesar da Bíblia dizer não olhe para a direita nem para a esquerda, quantas vezes que você encerra um atendimento ajudando a pessoa, falando para ela, olha para a sua direita e olha para a sua esquerda. Você faz par com o que você vê?
ou sua vida é a que está melhor? Uma das coisas que, claro, igual a bispa ontem começou o culto agradecendo, também quero agradecer a todos aqueles que estão aqui hoje, porque é uma decisão, não é? É ou não é? Tem gente que está viajando, que acaba tirando o dia do propósito após para viajar, porque tem aquele compromisso, não vou viajar enquanto estiver no propósito, aquele batidão, né, espiritual, todo dia na igreja e tal. Mas tem gente que não veio simples e puramente porque decidiu, hoje eu não vou. Hoje eu não tenho uma motivação maior. Não tem um propósito, não vai ter isso, não vai ter aquilo, não vai ter aquilo outro. Então, ou seja, eu preciso de algo a mais para buscar a Deus, para fazer para Deus, para estar na presença de Deus. Essa segunda canção que nós cantamos reflete muito a nossa decisão, a atitude, a nossa vinda até a igreja hoje, né? Quem viveu algumas coisas nesse propósito não quer esperar o próximo propósito. É ou não é verdade? Não quero esperar dezembro com o propósito da mudança. Eu não quero esperar quando eu tiver um problema para correr atrás. Eu não vou esperar o meu muro cair de novo por desleixo, relaxo, para eu correr atrás de reconstruí-lo. Não. É algo que nós ouvimos ontem no finalzinho. É daqui para mais. Vivamos de acordo com o que já alcançamos. Então tem coisas, tem ensinamentos, tem entendimentos, percepções que eu recebi, não importa se eu recebi num período de propósito ou fora, uma vez que eu entendi, eu vou viver daquela forma. Não importa os demais contextos. Mas não é um propósito, mas a minha vida tem um propósito, a minha vida, ela tem um peso para Deus. Então, a primeira coisa que muita gente, eu tenho ouvido de muita gente, e eu sou uma dessas pessoas, que assim, passou a ter uma gratidão, a minha lista de gratidão, esses dias ainda, minha filha pegou, eu estava fazendo, que eu faço no celular, e ela pegou, e ela, olhando ali, e falou assim, quem é o fulano? E quem é o cicrano e tal? Aí eu disse assim, não filho, isso aqui não importa, um dia você vai entender, né? Não, mas você escreveu o nome do fulano, você escreveu o nome disso e tal. É difícil um dia que na minha lista de gratidão não tenha o nome de uma pessoa. Às vezes, próxima, às vezes alguém que eu estou conhecendo, que eu nem conheço, mas que eu estou tendo um momento com aquela pessoa a primeira vez. E uma das coisas que eu mais tenho gratidão é por, às vezes, encontrar pessoas que refletem a cabeça, a mente que eu já tive e que eu não tenho mais. Então, esses nomes que ela viu de pessoas, que ela perguntou, quem é o fulano? Quem que é o fulano? Às vezes eu vejo, e principalmente quando eu vejo e lido com uma pessoa, que eu percebo nela que um dos graves problemas da vida dela é a ingratidão. Eu pego, quando eu tenho um tempo, eu já pego, vou lá e anoto ali. Sou grato, Senhor, por não pensar, ou às vezes eu escrevo, não pensar mais como fulana, como fulano. Sou grato, meu Deus, por ver hoje quanto tempo eu agi como fulano. Ou sou grato, meu Deus, por não ter essa visão da vida como fulano. E se tem uma coisa que você precisa reconhecer, é a cada dia mais de lucidez que você vai tendo por causa da palavra. Quem aqui já, esse ano vamos colocar, encontrou com alguém, um parente, um familiar, que talvez por muito tempo você esteve junto, esteve perto, talvez morou junto, estava ali, em uma mesma situação com essa pessoa.
E aí agora ouvindo a palavra, buscando, aí quando você encontrou essa pessoa, você nem lembrava mais, você mudou tanto que você nem lembrava mais daquelas expressões, daquele tipo de comportamento, daquele tipo de atitude. E quando você viu a pessoa, você sentiu um orgulho de você. Você falou, que bênção, meu Deus do céu, como que eu estou mudado. Quem viveu já essa experiência esse ano? Que bênção. Que alegria. Porque essa é a base de todas as nossas outras vitórias. Eu costumo dizer, e talvez eu contribuo muito também para essa estatística, que o versículo que nós mais lemos na igreja, e não só eu, mas qualquer pregador, e se ele não lê, se ele não prega, ele cita, ele fala, e a maioria de nós já temos decorado esse versículo, é esse aqui, ó. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela, o quê? Renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso aqui é o que nós estamos falando agora. Às vezes você encontra, tem aquele lado ruim disso, que às vezes você encontra um familiar, ou alguém que agora virou parente, como uma mãe, um pai, né? Um irmão, com quem você morou, viveu muitos anos, e quando você encontra essa pessoa, talvez depois de ter casado, depois de ter mudado da sua casa, depois de ter, de repente, por algum motivo, agora não está mais junto com ele, você encontra, talvez você vê igual eu estou falando. Quantas vezes que eu me vejo em pessoas, mas eu me vejo no passado, olha, eu agi assim, eu falava assim também, olha que coisa, né? E às vezes a gente fala, que vergonha, meu Deus do céu, era desse jeito, brigava por isso, discutia por isso, era teimoso desse jeito, era ingrato, eu não via isso, eu não percebia, eu abria a mão, eu jogava fora. Isso é uma grande bênção. Essa foi uma vitória imensurável, porque tem gente que nem percebeu ainda o quanto mudou. Tem gente que ainda nem percebeu, tem gente que não tinha olhado e não tinha visto o quanto mudou. Por quê? Porque foi permitindo que a palavra entrasse. Não foi resistindo, porque a verdade, diga, a verdade é que eu sempre resisto a algo. A pergunta que a gente precisa se fazer é, eu resisto a quê? Ou eu resisto a quem? Existe a direção bíblica, a Bíblia manda a gente resistir a quem? E ele vai fugir de nós. Mas vamos pensar aqui agora e ser sincero. Vamos tomar aquela pílula agora da super verdade. Quanto tempo que nós resistimos na verdade à palavra? É ou não é? Vinha a palavra, não é bem assim, não, eu quero vencer, não, eu quero vitória, não, tem que ter a palavra que vai falar que eu vou atravessar o Mar Vermelho na terra seca e que eu vou só de estar aqui, eu vou pegar, minha vida vai mudar e eu vou ser abençoado. E aquela palavra que ia realmente fazer você atravessar o Mar Vermelho em terra seca, estava sendo pregada. Mas você estava ali, não. Você estava resistindo à palavra. Resistindo à verdade. Então, se você resiste à verdade, você continua cheio de mentiras. Então, ela pode ser uma mentira, mas se você acredita, para você se torna verdade. Então, é o que você vai viver. É o que você vai reproduzir. É o que você vai falar. É o que você vai aceitar. É o que você vai transferir para as pessoas que estão à sua volta, principalmente aquelas que dependem de você para aprenderem qualquer coisa, como seus filhos, por exemplo. Mas não se resume só a filhos. Uma dessas, eu acho que foi na sexta, se eu não estiver enganado, ou não lembro se foi na sexta agora, passada ou retrasada, a bispa externava uma coisa que ela fala muito para
os obreiros, os pastores, na verdade, que a igreja tenha a cara do seu líder. Se aquela pessoa pega a palavra, crê na palavra, trabalha a palavra vai se cumprir na vida dela e na vida de quem está se alimentando do que ela fala. Na vida dela e na vida de quem está se alimentando do que ela faz. Então, se aquele líder, ele acredita, ele não vai, por exemplo, fazer uma oração por uma pessoa porque ela pediu, ele vai fazer porque ele crê. E ele sabe que depois que ele falar, aquilo vai passar a ter poder na vida dela. Ele não vai fazer uma doação porque ele quer que, de repente, apareça aquilo no resultado. Ele vai fazer porque ele sabe que é um chamado, que cada um de nós temos para doar o que nós temos, como ouvimos ontem ainda na unção de multiplicação. Tudo que você pega, seja pouco, seja algo que pareça insignificante, e que você, de fato, não é da boca para fora, não é apenas a expressão, mas de fato, você entrega a Deus, Deus vai multiplicar. E o mínimo, você vai ter aquilo de volta e não vai te faltar. Quando a gente para e pensa, aquele menino que levou 5 pães e 2 peixes, aquele seria o lanche dele, seria ou não seria? Você não acredita que pelo menos ele comeu 5 pães e 2 peixes? Você não acredita ou você acha que ele comeu menos do que isso? Porque sobrou, não sobrou? Então, digamos assim, que aquela era a refeição, né, o lanche costumeiro dele. Tinha para ele comer aquela quantidade? Tinha ou não tinha? Tinha. Então acredita quanta coisa já veio na mão da gente, na vida da gente, que Deus falou assim, solta, dá, semeia. E qual foi o medo? E depois para mim? Como é que eu fico? Como é que eu vou fazer isso? Se eu usar esse tempo e depois, que tempo fica para mim? Se eu doar essa peça de roupa, o que eu vou usar depois quando tiver uma situação dessa? Se eu pegar esse dinheiro agora e fazer uma oferta, se eu doar para alguém, como é que eu vou comprar aquilo que eu desejo? Ou ainda pior, como é que eu vou pagar aquela conta? Pensa no menino dos 5 pães e 2 peixes. Quantas vezes que a gente pensou, mas e depois eu? Eu, no meu espírito, não tenho dúvida que no mínimo, o que aquele menino ia comer ali, ele comeu. Só que como ele teve a atitude de, antes de comer, ele serviu a Deus com o que ele tinha, ele comeu a mesma coisa, mas ele fez parte de algo que não teve mais fim na vida dele. Porque imagina quantas sementes ele plantou. Ele não plantou 5 pães e 2 peixes. Ele plantou aquela semente que ele deu multiplicada pelas vezes que Jesus fez aquilo chegar em cada pessoa e o que sobrou. Esse é um menino que eu creio que a gente vai ouvir mais dele ainda no céu do que ouve aqui na terra. Por quê? Porque ele creu. Porque ele não se limitou a fazer talvez o que ele já fazia. Não, eu vou esconder, eu vou guardar. Não, deixa, não dá. Ele creu. Essa é uma mentalidade, por exemplo, que hoje eu me orgulho. Eu vim de um lar que, assim, a avareza era uma palavra de lei. Sabe aquela coisa assim não, eu tenho que guardar, esconder e literalmente brigar para ninguém tirar o que é meu. Então a mentalidade com a qual eu fui ensinado é que assim, seguro que é teu, porque assim, cada um que se vira. Cada um que, eu lembro de uma cena, às vezes eu conto isso aí, eu uso isso aí às vezes até para falar para minha filha de valorizar e ser grata, né? Porque ela vive outra situação. Eu lembro que meu pai ia fazer compras, eu não sei se aqui em São Paulo tinha isso, né? Mas quem já viu, quem é da década de 90 da vida, quem já viu aquela bolacha, ou como você preferisse chamar de biscoito, para mim é bolacha, né? Quem já viu aquela bolacha chamada hipopó? Sangue de Jesus tem poder, não tinha aqui em São Paulo. Só no interior então.
Imagina tem gente aí que tem idade para ser meu pai que já viu, então não tinha aqui em São Paulo. No interior isso aí era tipo, nem sei nome de bolacha hoje mais, não sei. Fala o nome de uma bolacha aí, alguém. Passatempo, isso, pronto. Só que passatempo é quadrado, né? Pelo menos era. Esse hipopó era uma bolacha que vinha um hipopótamo ali, chamava hipopó, tinha morango, doce de leite e chocolate. Meu pai comprava uma bolacha dessa, minha mãe, meu pai, enfim, quem fosse fazer a compra. Então era uma de morango, uma de chocolate e uma de doce de leite. Quantos filhos tinha? 3. Então, você imaginava, cada um vai ficar com uma. Então, assim, para não dar briga, quem quer de chocolate? Os 3 levantavam a mão. Quem quer de morango? Os 3 levantavam a mão. Quem quer de doce de leite? Ninguém levantava a mão. Então, vamos fazer o seguinte. Pegava as 3 bolachas, cortava com uma faca, antes de abrir, e pegava, esse aqui é o seu pedaço, esse aqui é o seu, esse aqui é o seu. Cada um pegava a sua porção da bolacha. Aí você já viu aquele vídeo do menininho do marshmallow, já não viu aqui que a gente colocou? Então, isso aqui, a próxima vez que a gente vai fazer a compra vai ser dia tal, geralmente aquele dia depois do pagamento, né? Então, tal dia, tem que durar até tal dia. Então, cada um aqui é responsável da sua. O que acontecia? Dava uns 3, 4 dias, algumas desapareciam. Só que assim, eu sem comer, a minha desaparecia. Está entendendo? Porque a casa não era grande, não dava para você guardar e esconder. Então daí veio, não estou dizendo que alguém me ensinou, você tem que pegar, tira, mas é aquela coisa difícil, que você sabia, não tinha, então vou guardar, vou esconder. Se eu ver alguém passando perto, abrindo aquela porta da geladeira, que já está naquela direção lá, o que você está fazendo aí, o que você está buscando? Então entrou. Sabe aquela coisa que não, que é meu, eu tenho que segurar, eu tenho que estar em cima, eu não posso dar, porque se eu der, ele está se aproveitando de mim, ele vai pegar, você vai falar assim, veio daí? Eu não sei exatamente, mas que isso contribuiu, porque na minha infância as coisas não eram fáceis, não sobrava, não tinha sobrando, fosse comida boa, eu nunca passei fome. Mas não sobrava coisa boa. Roupa não era aquela coisa que você ficava ali na frente do guarda-roupa meia hora para escolher. Quando tinha um evento, você já sabia qual que você ia colocar desde o dia que você sabia do evento já. Então você já ia evitando de gastar roupa para ela estar boa e nova para o evento àquela altura, está entendendo? Então, isso vai formando também o seu caráter. Tem coisa que às vezes, você vai falar, como é que você sabe disso? Porque tudo que eu percebo na minha vida eu busco. Eu não preciso fazer uma terapia e pagar nem sei quanto custa para alguém me dar alguma coisa, me fazer dormir e fazer uma regressão, que eu não acredito. Eu posso buscar na minha memória, por que isso aqui eu ajo desse jeito? Por que eu tenho essa dificuldade de aceitar tal palavra? Eu não me preocupo com opinião. Alguém acha isso de você, isso não me importa. Agora, quando eu ouço uma palavra que ela me incomoda, que eu penso, está diferente do que eu sou. Está diferente de como eu penso. Então, peraí, por quê? Qual que é a dificuldade? Qual que é? Da onde vem isso aqui? Por que eu sou assim? Porque há quanto tempo eu lembro que eu ajo assim? Há quanto tempo eu lembro que eu tenho essa postura na vida? Por que isso aqui às vezes eu mal ouvi, já estou dando tal resposta? Da onde veio? Você vai buscar. E quando você tem interesse nas coisas, você gasta tempo com aquilo. Você lembra. Você consegue chegar, eu lembro disso. Eu lembro que era assim. Depois disso eu ficava com medo de ficar sem, de perder. Deixava de usar. Deixava de viver os momentos, de aproveitar os momentos, as oportunidades. Eu, por um tempo da minha vida, eu era aquela pessoa que eu chegava a perder coisas boas por não usar muito tempo, a hora que você ia usar já não dava mais. Porque você sempre estava evitando gastar, usar, seja comer, ter tal coisa. Por quê? Porque entrou, se eu não guardar, se eu não segurar, se eu não prender, se eu não esconder, alguém vai ver, alguém vai tirar de mim, alguém vai se aproveitar, alguém vai tirar vantagem. E isso começou lá na minha infância com
os meus irmãos, que não era maldade. Era aquela coisa de, não, eu vou pegar o dele que vai sobrar mais para mim, eu vou me aproveitar dele que ele deixou num lugar ali que todo mundo vê, porque a minha vai acabar depois. Isso vai entrando. Só que aí as pessoas que te cercam não vão e te orientam. Quantos de nós, o nosso pai, ou a nossa mãe, ou aquele professor que você teve, aquela avó que te criou, aquele vô, não via algumas coisas, ou não sabia onde isso iria te levar. Mas graças a Deus nós temos o quê? Nós temos a palavra. Então, se por um lado eu fui amoldado, eu fui moldurado, eu fui formado, e da palavra forma, de formar, por alguém, por hábitos desse jeito aqui, por exemplo, vem a palavra e diz não, não é assim. Vem a palavra que dá o exemplo lá do menino, pega aí, por exemplo, a tua bolacha e vai lá que vai virar um supermercado. Pega o teu lanche lá, que agora é o momento de você multiplicar, vai lá e dá na mão de Jesus. Faz isso aqui, seja generoso. Então, para mim, quando eu falo de generosidade, eu estou falando de algo que não é inerente à minha personalidade. Eu não era assim, eu não fui formado para ser assim. Depois eu tive uma fase, ainda, quando minha mãe começou a ir à igreja, ainda para me ajudar ainda a duvidar mais disso, minha mãe ia na igreja assim, minha mãe ouvia o pastor da igreja falando dependendo do que o pastor falasse, era assim, era um móvel a menos dentro de casa. Às vezes a gente chegava em casa da escola, assim, dependendo do que a gente já via que não estava em casa, um já olhava para o outro e falava assim, foi nossa mãe. Tipo, você não tinha aquela preocupação que alguém roubou. Aí entrou alguém em casa aqui, não, foi minha mãe. Que fazia o quê? Pegava, tirava de casa, dava para alguém, dava, sei lá como é que era feito isso na época, eu não acompanhava essas coisas, mas você vai falar assim, era. Então, de novo, ó o fortalecimento. Quando eu tiver as minhas coisas, o que eu vou fazer? Eu vou segurar. Porque sempre tem alguém pegando algo que é meu, tirando, doando o que era meu, que eu usava, o que eu estava. Eu estou falando de chegar em casa, ter dias, eu vivi a cena de chegar em casa um dia e não estarem as camas da minha casa. De você chegar ali, olhar, e a promessa, fica em paz. O Senhor vai prover coisa muito melhor para nós. E eu lembro que esse melhor, meses, anos. Você vai falar assim, mas não foi feito por Deus? Eu creio que foi feito pela emoção. Porque quando é Deus que dirige, quando é Deus que financia, Deus cumpre com a palavra dele. Cumpre ou não cumpre? Agora, quando uma pessoa pega e sai agindo nas emoções, e isso é uma coisa que eu sou completamente contra. De você pegar uma moeda, até você pegar o bem que você tem e dar, você tem que ter certeza que é Deus que está falando com você. Não pode ser no momento de empolgação, no momento que você está emocionado, no momento que você está tentando compensar algo, talvez uma perda grande, um abalo emocional grande, que então agora eu vou pegar e vou fazer isso aqui, porque Deus vai... Espera aí. Tudo que nós vemos na Bíblia que as pessoas fizeram por Deus, elas foram abençoadas. Tem gente que depois que teve essa generosidade para com Deus, para com o chamado de Deus, para com a obra de Deus, dedicando, fazendo, doando, a vida delas mudou. Não mudou a situação, mudou a vida. Você vê isso nos testemunhos. Quando você chega perto da vida da pessoa, você vê que isso mudou a vida dela. A generosidade mudou a minha vida. Não mudou a situação que eu estava vivendo quando eu fiz a primeira vez, eu tive coragem de tirar de mim, literalmente, de cortar na minha carne, de fazer algo que eu ficava sem para fazer em nome da minha fé. Aquilo não mudou a situação que eu estava vivendo.
aquilo mudou a minha vida. Só que o meu caso não foi uma mudança imediata, não foi instantânea. Tem gente que, igual um menino, vê uma multiplicação instantânea. Minutos depois ele já percebe aquilo, ele vê. Ele dá 5 pães e 2 peixes, ele dá 7 produtos e ele vê 7 cestos voltando só com sobras. Tem gente que faz isso e não vê nada na hora, mas vai ver aquilo gradativamente. Vai ver aquilo impactando sua vida, vai ver aquilo impactando suas obras, seus passos. A mente muda. Porque se tem uma coisa que a gente precisa crer, pedir para Deus e dar manutenção a esse pedido, é que a mente da gente, depois de uma grande vitória, depois de um grande passo de fé, a mente da gente é como se ela dilatasse, e eu falo espiritualmente, porque a gente abre a mente para ela pensar como Deus. Só que se a pessoa ela não tem raízes ainda, a mente dela pode voltar ao normal. Ela se acostumar com a situação. E aí é onde ela fica ingrata. Ela passar a viver como se ela nunca mais fosse ter problema, nunca mais pudesse passar ou voltar para aquela situação da qual ela saiu. Não. Veja o Davi, por exemplo. Davi, ele deixou claro em todas as circunstâncias da vida dele que ele tinha algo, que o foco dele, que o amor da vida dele, que a dependência dele era de Deus. Tanto que Davi, o que ele fazia quando ele estava muito bem, ele se voltava para Deus. Quando ele estava muito mal, ele se voltava para quem? Para Deus. E isso é uma coisa que nós precisamos ter. Essa mente para as coisas espirituais dilatada, que sempre cabe mais. Cabe uma nova palavra. Não, eu não sei de tudo, então eu posso aprender hoje mais. Se eu vivi coisas incríveis nesse propósito, entendimentos, a minha mente avançou, eu estou percebendo coisas que eu não percebia, eu quero mais, eu quero perceber mais, eu quero ver mais, eu quero um nível maior de santidade, eu quero uma sensibilidade maior ainda para Deus. Eu quero ter menos sentimentos me conduzindo, porque de alguma maneira, às vezes a gente não vence os sentimentos que nos conduzem. A gente apenas substitui um sentimento por outro, que é o que algumas pessoas tentam fazer na vida sentimental. A pessoa, em vez de vencer aquilo, aquela carência, aquela situação da vida dela, quantas pessoas que quebram a cara, que se arruinam às vezes com a sua vida, com o seu futuro, porque elas estão mal pelo que elas estão sentindo por uma pessoa e trocam o que elas estão sentindo por uma pessoa por sentirem por outra pessoa. Resolveu o problema? Não. Não resolve o problema. Então, você não pode fazer isso na obra, você não pode fazer isso também com a palavra. Em vez de viver pela fé, viver com o entendimento certo, viver por emoções dentro da obra, dentro da igreja, e trocar os nomes das coisas. Por exemplo, tem gente que fala assim, eu estou sendo generoso, quando na verdade está sendo emocionado. Eu estou sendo uma pessoa de fé, quando na verdade está sendo imprudente, foi dominado por uma emoção. Não, eu estou rompendo, na verdade eu estou querendo acompanhar o nível de alguém que está longe, que está na minha frente, que plantou em outro tempo, que plantou outro tipo de semente, e que agora eu estou andando junto, eu estou andando perto, e que eu não entendo o momento dessa pessoa e o meu momento, então eu digo que eu estou agindo pela fé, eu assumo coisas, compromissos, eu me coloco numa posição que Deus não me colocou. Que é aquela palavra que a gente ouviu, quando você sentar num banquete, lembra do lugar na mesa? Quem lembra dessa palavra? Foi a entrega de um jejum, dos primeiros jejuns do propósito. Como é que foi a palavra? Quem lembra? Você foi convidado para um banquete? Quando você chegar no banquete, o que você tem que fazer? Procura a ponta da mesa, vai lá e senta. Opa! Eu sou o dono aqui, eu sou o rei. É assim? Você tem que perguntar. Você tem que ter essa visão de si mesmo. E às vezes você não tem. O que eu faço quando eu não tenho? Quando eu me acho e eu ainda não sou?
Primeiro, pede para Deus discernimento. Segundo, vá numa pessoa que você vê, todo mundo tem sentimentos, todo mundo tem emoções, é ou não é verdade? Mas tem gente que você consegue enxergar saindo pelos poros da pessoa emoções. Não tem gente que você consegue ver? A pessoa é empolgada, a pessoa no momento, ela está lá em cima, a emoção dela é a melhor, ela vai, ela está alegre, mas em outro momento a pessoa está lá embaixo. Não peça conselho para esse tipo de pessoa. Peça conselho para uma pessoa que você vê estabilidade. Porque esse tipo de pessoa, e claro, estou falando de uma pessoa estável, que você vê Deus na vida dela. Porque tem gente que fala, Senhor, qual é o meu lugar na mesa? Aí vem uma palavra e a pessoa não entende. Aí a pessoa, Senhor, qual é o meu lugar na mesa? Vem um louvor às vezes, e a pessoa não entende. Senhor, qual é o meu lugar na mesa? Às vezes alguém está dando à pessoa um exemplo, e ela não entende, não percebe. Então aí da multidão dos conselheiros você tem vitória, você tem sensatez. Então você tem que buscar. Aí é onde existe a igreja e pessoas que, independente do cargo, o título que tem no nome da pessoa, se ela é diaconisa, diácono, presbítero, pastor, bispo, se talvez em outro lugar tem outros títulos aí, não é isso que pesa. Mas a sensatez e a estabilidade que você vê nela. Para essa pessoa te falar a verdade. Não se deixar, porque uma pessoa emocionada, empolgada, ela vai ser atraída por emoções. É ou não é verdade? Todo mundo tem emoções. Mas tem gente que aprendeu a dominar. Opa, peraí, isso aqui agora não é momento de eu sentir alguma coisa, de eu me envolver com emoções. É momento de eu ver o que é certo, o que é, o que não é. Tem gente, por exemplo, que não vai ter coragem de te falar, fulano, esse aqui não é o teu lugar na mesa. Ainda não é o teu lugar na mesa. Tem gente que vê você sentando no lugar errado, a pessoa se coloca no teu lugar e ela pensa assim, o que eu gostaria que alguém me falasse? Tem gente que não gostaria que alguém lhe falasse a verdade. Tem gente que gostaria que alguém lhe contasse uma história para ela se sentir bem. Tem ou não tem? Então o que a pessoa vai falar para você? É isso aí. Esse é o seu lugar na mesa, senta aí mesmo. Deus tem isso para você, toma posse, não abre mão. Aí chega o dono da festa. O que o dono da festa, sensato, que chegou lá, vai fazer com você? Que cena, hein? Isso. Pois não, levanta. O que foi? Isso não é o seu lugar. Quantas pessoas aprenderam isso nesse propósito? Sabe o que você tem que fazer? Agradeça, seja grato por isso. Eu tenho na minha lista de gratidão, eu tenho linhas por pessoas que me mostraram o meu lugar à mesa. Pessoas que mostraram para mim, esse não é o seu lugar na mesa. Pessoas que já mostraram para mim, aquele é o seu lugar à mesa. Por quê? Porque a gente precisa disso. Está entendendo? Se eu aprendo o meu lugar à mesa, eu sei exatamente a condição que eu estou. E lembra do que a gente sempre está pregando? Primeiro eu tenho que saber o que eu não quero. Então, eu já sei o que eu não quero. E a partir do momento que eu sei o que eu não quero, também vou saber o que eu quero. E o que eu vou buscar, no que eu vou colocar força, no que eu não vou mais perder o meu tempo, gastar o meu tempo. Isso tem a ver com não se amoldar mais ao padrão do mundo. Quantas pessoas aqui ainda são enganadas pela própria natureza? A natureza empolgada, ou a natureza bipolar que tem, que depende muito ainda das situações, os impulsos externos.
E a Bíblia está dizendo, não se molda mais nessa mesma forma. Muda a sua mentalidade a partir da palavra, da verdade. Não duvide, não brinque com a sua natureza. Não, porque eu sei, eu me conheço. A cada dia, na palavra, você tem que descobrir uma coisa nova a seu respeito. Nunca tenha aquela ideia que, não, eu já sei tudo sobre mim. Você está enganado. Eu já me conheço bastante. Não, eu nunca me conheço bastante. E tem muita coisa que quando eu passo a me conhecer, eu digo assim, prazer, sou o Anderson, mas nunca mais quero te ver de novo, tá? Então, deixa eu trabalhar para mudar. Deixa eu pegar uma palavra agora, passar a declarar uma palavra, a ler mais sobre um determinado assunto, até entrar na minha cabeça, porque como é que eu vou tirar o velho? Eu preciso do novo. Eu preciso ver o novo, porque aí eu tiro o velho. Aí eu vou liberar espaço. Aí eu vou buscar. A fome vai me fazer pegar mais e abrir mão do velho. Não acontece. Nós somos cooperadores de Deus. Se você não coopera, não acontece. Não tem gente na igreja que está há 5 anos, 10 anos e é a mesma pessoa? Ou não tem? Hã? Nesta igreja tem gente assim? Só, cadê a coragem? Não precisa falar e fazer assim não, que aí fica feio. Entendeu? Tem gente assim. Tem gente que todo mundo percebe. Você vê aquela mesma pessoa de 5 anos atrás, o tempo que chegou na igreja, de 10 anos atrás. Mesma conversa, a pessoa quando vai falar, fala dos mesmos problemas. Quando ela recebe a orientação, ela tem a mesma reação de sempre. Por quê? Porque não renovou. Porque o coração está fechado para a palavra. Porque ela ainda usa a mesma forma. A mentalidade dela ainda é a mesma. Por quê? Porque ela não colocou força, ela não coopera com Deus. Deus fala com ela, hora de um modo, hora de outro. Ela não percebe, mas Deus fala. Por que ela não percebe? Porque ela não pede por isso. Porque ela não para olhar para isso. Você quer saber que tipo de pessoa na igreja que não mudou? Primeiro sinal, a pessoa que ainda está mais preocupada, está mais ocupada, ela fala mais da vida de outras pessoas do que ela está interessada na vida dela. A pessoa que sai de culto vai falar de um, vai falar de outro, de quem ela viu a isso, de quem ela ficou sabendo, de tal coisa que fulano falou, da atitude que o obreiro tal teve, por isso será que ele está no banco? Será que é por isso que agora ele está vindo? Quer dizer, essa pessoa não está focada na palavra. Porque tem cultos que termina que a gente quer ali já colocar em prática. Não, peraí, não quero nem agora falar com ninguém. Eu já quero pegar, fazer essas declarações. Eu quero agora me focar nisso aqui, pensar mais sobre isso, porque agora eu ouvi bastante, agora eu preciso ouvir o que está dentro. Eu preciso falar comigo, eu preciso orar sobre isso e pedir para Deus direção, pedir para Deus força, pedir para que Ele me ajude a não parar essa mudança que eu comecei lá dentro do culto na oração. A Bíblia diz assim, o coração, Jeremias 17, é mais enganoso que qualquer outra coisa. E sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. O que eu estou recebendo é mais do que está cheio o meu coração. Não é aquilo que a minha mão está fazendo aleatoriamente, mas é aquilo que a minha mão está fazendo, diga, conscientemente. Porque ele diz assim, eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente,
para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Então, eu fiz isso aqui, eu coloquei a mão em tal coisa, será? Esse não é o problema. O problema, ou a bênção da sua vida, é aquilo que você faz repetidamente, conscientemente, porque não começa na tua mão, não começa na tua boca, quando sai o som da palavra, mas é aquilo que já existe no teu coração. Então, que você vai lá buscar, lá dentro, e pega, faz, que você fala, que você age. Eu não estou sendo recompensado, porque o que está no teu coração, então, não está agradando a Deus. Porque você pode pegar algo bom e entregar para uma pessoa, para ela aquilo vai ser bom? Sim. E para Deus aquilo vai ser bom? Se o teu coração estiver ruim? Não. Então, Ele não vai recompensar segundo o que está saindo nas suas mãos, mas segundo o que está saindo do seu coração e da sua mente. Quanta gente que está na igreja e que até... Você quer ver um exemplo? Observa os trabalhos sociais. Observa os trabalhos sociais. Não tem um específico. Observa a maioria deles. Não vou falar todos, mas a maioria. Principalmente os maiores. Você vai perceber uma coisa. Você vem num grande trabalho social. Natal, final do ano, Natal, família e crianças felizes. Você vem no trabalho da SES, você vem num trabalho de uma casa de recuperação, daqueles que eles organizarem, vão fazer um movimento, tal, pega o trabalho que vai lá no trabalho das mulheres, ou o trabalho que vai lá no dia vai fazer um negócio diferente ali, tal. Você vai ver naquele dia pessoas que você não costuma ver nos cultos. Isso significa alguma coisa? Significa ou não significa? O que significa? É bom ou não? Mas a pessoa não está indo lá servir o próximo? Não, mas a pessoa está fazendo algo bom. Vai lá, está tirando o meio-dia da vida dela e vai lá dar a comida para os pobres. A pessoa está indo lá, ali servir aquela pessoa que, olha, é um usuário ali, sabe, destemperado de drogas, aquela pessoa que cometeu crimes, que ela está indo lá agora fazer evangelizar. Está indo fazer. Está indo servir. Está indo entregar, às vezes até ajudou aquele trabalho financeiramente, fez uma doação para aquele trabalho, fez um Pix, um depósito, trouxe, foi lá, passou no supermercado e trouxe. Só que aí quando uma pessoa dessa, eu tenho conhecimento, ela vem falar comigo, eu faço. Espera aí. Está fazendo algo que é bom. Por que o resultado na sua vida não está tão bom? Eu não sondo o coração da pessoa. Quem que sonda? Quem que recompensa? E Deus é injusto? Então, algumas obras, atitudes, não estão correspondendo com o que Deus está vendo no coração. Quer dizer, então, que aquilo não está agradando a Deus. E se não está agradando a Deus, não está trazendo para a pessoa resultados como Deus prometeu. O que eu faço? Alinha. A Bíblia diz assim: não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas no mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O que a gente vê às vezes nessas pessoas? Uma tentativa de enganar a Deus. Como assim?
eu vou, faço algo que se eu estivesse olhando, me impressionaria. Eu vou, eu compro, eu faço uma doação maravilhosa, eu vou passar um dia da minha vida fazendo algo ali que é difícil, que da maioria das pessoas não querem fazer, algo difícil, lidar com uma pessoa que nunca vai poder me recompensar, nunca vai me dar nada em troca, muitas vezes não falam obrigado. Então, algo vai vir para mim. Se o que está na pessoa é isso, ela vai fazer, ela vai doar, ela vai abençoar, ela vai servir, mas ela não vai ver o resultado que Deus promete na vida dela. E isso não está claro aqui. Se eu não pregar essas palavras, só ler elas, não está claro isso para você? Não está mostrando? Não é como eu penso, mas como Deus pensa. Então não adianta a gente pegar práticas que a gente fez no mundo, porque ainda ama o mundo, e tentar aplicá-las no reino de Deus. Tentar igual quando chegou aquele rapaz dizendo para Jesus, ô bom mestre, o que eu devo fazer? A primeira frase Jesus disse assim, bom? Ninguém é bom a não ser somente Deus. Você vem encher minha bola aqui, mas eu vou murchar a sua, porque isso aqui não é sincero. Você está tentando me impressionar. Diga, eu não impressiono a Deus. Basta agradá-lo. Está entendendo? A gente não precisa de muito para agradar a Deus. O que Deus multiplicou que a gente ouviu ontem? Só coisa pequena. Pouco. Quase nada. Foi ou não foi? 5 pães, 2 peixes. 7 pães e não lembro agora quantos peixes, 5 peixes e tal, 4 peixes. Um bocadinho de azeite. O resto de farinha que tinha numa botija. Mas o que você vê? Não foi na mão de quem foi entregue só, porque a gente pode falar de Jesus, do peixe, do pão, mas e as coisas que nem era Jesus? Mas a sinceridade com que aquilo foi feito. Você tem que estar aqui com a sua cabeça, sua mente aqui, com o seu coração aqui. Sincero. Você tem que ser o pai dos seus filhos, antes de ser pai de qualquer pessoa. Você tem que ser o marido da sua esposa. Você tem que ser a esposa do seu marido. Eu falava isso hoje no culto dos pais e filhos. E o tema era egoísmo. Por que tem hoje jovem e adolescente, mas mais jovem, a pessoa que já vai tomando uma idade, que odeia a igreja? E que foi criada por uma mãe ou por um pai que era obreiro, que era um evangelista, dedicado. Por quê? Porque teve criança que cresceu nesse contexto. A mãe, ou o pai, ou ambos, mas isso acontece muito mais em casa que só tem um ou outro, quer dizer, a criança já tem pouco, né? Então, digamos, isso acontece mais com a mãe, né? Porque geralmente é mais fácil o pai ir embora e deixar a mãe com toda a responsabilidade, apesar de ter as exceções. Mas então aquela mãe que tem que criar filhos, ainda que seja um, criar filho dá trabalho, dá custo, demanda tempo, demanda muita coisa. Então aquela mãe que não tinha nem para ela, sai e vai atrás do trabalho, ou o pai, tanto faz, não se pega o gênero que eu estou usando, se é o pai ou se é a mãe, mas vai no exemplo. Então vai, aquela criança, ela fica meio período na creche, meio período na escola, ou então quando ela tem um pouquinho mais de idade, ela fica meio período na escola, outro meio período vai fazer lá o projeto, tal, vai estudar na escola integral, chega em casa, está assim, exausta, cansada. É a conta, tomar um banho, comer e dormir, para no outro dia já sair cedo, pegar o ônibus ou sair de casa, andar muito, tal.
Então, a semana inteira aquela coisa, vê pai, vê mãe, quase nada. Vê ao bom dia, acorda, levanta cedo, você está atrasado, vê à noite que dorme menina, que amanhã você tem que fazer o quê? Acordar cedo. Então, é pressão. Aí chega o sábado, né? Chega sábado, a pessoa não trabalha. Aí a criança fica na expectativa. Agora não é professora, não é acordar cedo para ir para a escola, aquela coisa. Chega o sábado, aí a mãe pega cedo, sai de casa, vem para a igreja. Para quê? Fazer a obra. Vem ajudar, evangelizar, vem ajudar na cozinha, na limpeza, em algum trabalho e tal. Só que vamos pensar bem, aquela criança que ficou. Mãe, ou pai, hoje a gente vai brincar, hoje a gente vai sair, vai na praça, vai no parque, vai andar de carrinho de rolemã, vai jogar bola, vai brincar de boneca, vai tomar cerveja, qualquer coisa. Não, filho, hoje a mamãe, hoje o papai vai fazer a... De quem? De Deus, do Senhor. Aí é um sábado, é um mês, é um ano, é 2, é a infância toda. Quem que tirou a mãe, o pai daquela criança dela? Quem tirou? Deus, a obra de Deus. A gente que é adulto, é verdade isso? Quem tirou aquela pessoa do filho, da filha dela? Mas foi isso que ela aprendeu? Não. Então, quantos jovens hoje têm pais que não entendem isso? Eu não sei. Por que meu filho odeia a igreja? Por que meu filho odeia a obra? Porque faltou palavra na vida do pai, faltou palavra na vida da mãe. É o que eu estou falando, quantas vezes que eu já orientei pessoas a dizer, dá um tempo nisso aqui, que isso aqui você não está tendo recompensa. Na obra, obreiro de uniforme, obreiro que atuava em áreas que não tem uniforme, evangelistas em trabalhos. Porque o preço da obra pode ser a perseguição por causa da obra, mas não pode ser abrir mão da família por falta de sabedoria. Está entendendo a diferença ou não? Vem perseguição? Vem. Mas se eu estou no controle da minha vida e eu posso ganhar, por que eu vou escandalizar? Eu já ouvi, mas eu não bebia, não fumava, tal, e meu irmão que criou os filhos no meio da bebida, do cigarro, de não sei o quê, os filhos não são assim. Mas ele foi o melhor pai para os filhos. Ela foi uma melhor mãe para os filhos. E se eu pegar uma criança hoje, se eu pegar minha filha tem 8 anos, minha filha não sabe quem é Deus ainda. Não sabe. Você acha que uma criança com 8 anos sabe quem é Deus? Tem gente que tem quase 80 e não sabe. Não, mas não sabe quem é Deus. Ela vai ouvindo, ela vai vendo, ela vai convivendo com pessoas que estão apresentando Deus para ela. E a pessoa que mais mostra Deus para minha filha é eu e a mãe dela. De forma que se ela ouvir, não adianta ela ouvir uma pessoa falando, olha que legal, olha, ele faz, ele prega, ele ora, mas ela vê o contrário. Porque há uma confusão na cabeça da criança. E isso não tira nenhum pastor, nenhum obreiro, porque é assim que funciona. Não adianta você falar uma coisa e colar aquele discurso, colar aquela etiqueta bonita em muita gente. Tem que colar primeiro, por ser verdadeiro, naqueles que estão mais próximos. Você está entendendo? Então, a falta de sinceridade, de uma verdadeira mudança do padrão, tem feito pessoas que estão há anos plantando, fazendo, realizando, perderem as coisas e os anos mais importantes da vida. Porque o padrão não é sincero. O padrão não é de Deus. Isso vale para todos. Uma das coisas que a gente mais ouve é que não adianta aqui, pode vir, a igreja está cheia, e vir eu conseguir fazer um culto aqui e te levar no limite, no máximo, e eu perder minha casa.
todas as pessoas dessa igreja lotada vai compensar a perda da minha casa? Para a minha vida vai compensar? As curtidas, os comentários do YouTube, as pessoas que vão me seguir na rede social vai compensar? Não. Pelo menos não pode, não deve. Mas se eu estiver dentro da vontade de Deus, eu não vou precisar me esforçar. A laranjeira faz força para produzir laranja? Não, ela produz laranja, é o que está no DNA dela. Mas se ela fizer força, muita força, ela consegue produzir figos? Não. O que está saindo de você é o que está dentro de você. Se o que está saindo não está cumprindo com palavras e promessas, quer dizer que o que está dentro de você não está agradando a Deus. A nossa mente, ela é como uma terra fértil. Se eu planto numa terra fértil semente de laranja, o que nasce? Se eu planto numa terra fértil semente de feijão, o que nasce? Se eu planto numa terra fértil semente de espinho, o que nasce? O que eu plantar nasce. O que eu plantar germina, cresce e me dá o fruto. Então, o que você está deixando entrar na sua mente? Será que você ainda não se engana na expressão eu busco a Deus, mas na verdade você está buscando apenas ainda coisas de Deus? Gente, a maioria de nós chega à igreja buscando coisas de Deus. A maioria de nós. O Deus médico, o Deus banqueiro, é ou não é? Senhor, me arruma um aí que, hoje se eu tiver 10 mil na minha conta, cobrir meu especial, pagar o fulano ali que está me ligando, eu não posso, ligo meu celular, já está o número dele aparecendo, a foto dele. O Deus, que apazigua a briga de casamento, o Deus que faz o cônjuge esquecer a traição e voltar para casa. Não é o Deus, é o Deus que te entrega alguma coisa em troca. E eu vejo isso como um processo natural. Porque como nós fomos gerados no meio da morte, a maioria de nós, o que é a morte? O pecado. Eu não digo da geração ali, de quando você foi feito ali num relacionamento pelos seus pais, mas o meio que você estava. De mentira, de imoralidade, de cobiça, como nós vimos, de ostentação, de falsidade. Então você nasce no meio disso. Então, isso já vai te ensinando a viver longe de Deus, viver sem Deus. Viver sem gastar tempo, sem ter obras, sem ter atitudes espirituais. Aí a dor, que é a consequência do pecado, que é a morte, e a morte, o que precede a morte, a dor, ela faz você buscar. Você não encontra no pecado, você não encontra nas pessoas. Então, chega uma hora que você ouve, se eu buscar Deus, Ele tem poder mais que tudo isso para fazer. Então, as dores e as coisas que essas dores te proporcionam, te levam a Deus. Só que aí você ouve não só do que Deus pode fazer, que Ele pode curar, libertar, que Ele pode trocar corações, mas você ouve de quem Deus é. Então aí é onde o seu coração passa, se assim você crer, a ser moldado por Deus. Passa a se voltar para Deus. E não, eu quero Deus agora. Eu quero vitória, eu quero uma boa vida, mas antes de tudo isso, ou mais do que tudo isso, eu quero Deus. Eu quero Deus. Você passa a saber os verdadeiros valores na sua vida. Por exemplo, quantas pessoas que entraram na igreja e que a vida delas é assim, elas faziam qualquer coisa pela foto da rede social. E quantas que se eu perguntar hoje, qual a última foto que você postou, a pessoa nem lembra. Os valores estão mudando. Não importa o que estão vendo, que estão curtindo, que estão apoiando, que estão falando dela. Importa a vida que ela está construindo em Deus. Mas tem gente que não mudou. Tem gente que não guarda o coração. A Bíblia diz lá em Provérbios 4:23, outro versículo que a gente prega muito. Acima de tudo, guarde o seu, pois dele depende toda a sua vida. Guarde o seu coração.
mas guarda o seu coração para Deus. Guarda o seu coração para o melhor. Guarda o seu coração igual aquele vinho que o Senhor proporcionou na festa, para o final, para Deus, para passar a eternidade com Ele. Não seja mais aquela pessoa que está com o coração aberto para qualquer experiência. A gente tem que viver experiências com Deus. Experiências boas. É ou não é verdade? Tem experiências que eu não estou nem interessado, não quero nem saber. É o que a Bíblia diz, quem ama o mundo, o Espírito do Senhor não está nele. O amor do Pai não está nele. Tem coisas hoje que tem pessoas que chegam falando, eu lembro, uma coisa para mim que foi muito boa, era muito ruim, mas era muito boa depois. Eu lembro quando eu comecei na obra, quando algumas pessoas iam falar de alguns assuntos comigo, eu tinha uma curiosidade assim, de saber e tal, né? Às vezes a pessoa entrava num assunto, um assunto estranho, vamos dizer assim. Não tinha nenhum problema dela entrar, falar os detalhes, contar o detalhe do detalhe, tal lugar, a situação, a temperatura, tudo. O ano passado a gente teve a catarse. Lembra da catarse? Nisso esses dias a Bíblia falou. De tempo em tempo a gente precisa fazer, se for necessário, claro, tomara que não seja, né? Mas se for necessário a gente precisa fazer uma catarse. E assim, o ano passado, eu creio que todos os pastores, os bispos, os líderes, ouviram coisas como nunca ouviram. Como nunca. Porque primeiro, tem coisas que tem gente que eu já conhecia há mais de 10 anos. Que eu nunca, assim, pensei. Tem coisa que eu nunca pensei que existia, que acontecia. E que assim, eu agradeço a Deus pela fé, que levou pessoas assim, eu quero definitivamente me livrar disso, acabou. Eu vou, isso aqui eu vou tirar de dentro de mim, eu vou fazer uma catarse mesmo. Não literalmente, mas vou fazer a catarse de todas as maneiras que eu posso fazê-la. E eu lembro, que isso foi logo no começo do ano ali, meados de, eu não lembro, março, abril, não lembro agora o mês, mas foi no começo do ano, foi no projeto de conquista ainda, talvez até fevereiro, não lembro. E assim, às vezes vinham algumas pessoas que você já percebia, a pessoa começava a falar do assunto e ia tal, então isso aqui, o detalhe é importante? Não. Fala a situação. Não precisa abrir detalhe, não precisa falar do detalhe, não, por quê? Porque assim, o entendimento, eu estou aqui como um instrumento de Deus, eu estou aqui com um propósito. Eu não estou aqui para saber desse assunto, para ouvir disso, para me tornar especialista nisso, para pensar nisso, não. Então, quantas coisas que assim, principalmente esses assuntos que têm a ver com imoralidade sexual, quantas pessoas que, porque era assim, fazendo, não, vamos, vai, fala o que aconteceu e vamos aqui, vamos fazer o trabalho, você se arrepende, arrependo, confessou, tem mais alguma coisa? Não, então vamos orar, vamos aqui agora virar essa página, acabou. Por quê? Porque não quero saber, estou ali com um propósito, está entendendo? Tem gente que chegar para a pessoa, ainda, uma foto que tem uma silhueta, a pessoa pode estar sem internet, o dedo dela quase vai gastar a tela, baixa, manda uma foto para mim com um borrão de uma silhueta, eu te bloqueio que você não consegue mais nem assim ver meu número, estou falando sério. Assim, uma vez uma pessoa mandou uma coisa para mim que eu nem sei o que é até hoje, que ela falou, não, você entendeu errado, você viu errado. Eu falei, não quero saber, eu não quero isso, eu não quero a minha mente envolvida com isso. Eu sou santo? Não, mas eu quero ser. Está entendendo? Como é que Deus vai ver que eu quero chegar perto dele? Quando eu quero saber dele. A Bíblia diz, pensem nas coisas que são do alto.
Tem coisa que eu já pensei, já me desgastei. Quando alguém vem contar para mim uma fofoca, ainda que camuflada, sabe, tem coisas que você entende, percebe, a pessoa, ela está ajudando, ela está dando ela está ajudando a coibir algo, mas tem gente que você percebe o jeito, então não queria falar, não sei o que tal, não queria falar, então não fala. Não, então não fala. Não vai agregar, não é bom para mim, não é bom para você. Podemos fazer alguma coisa? Não, então não fala. Então guarda para você, viu, não devia ter visto, se vê perto de novo, já afasta, tal. Então não me conta. Não é para mim. Se a gente parar para analisar a vida da gente, a gente é bastante ocupado. Você é ocupado? Quem é ocupado aqui? Levanta a mão. Até quem estava com sono agora levantou a mão. Vai aqui, né? Opa! Se eu falar que eu sou desocupado, está falando de fofoca, está falando de ser ocupado. Assuntos das pessoas, da vida das pessoas, das famílias das pessoas. Eu sou anti-grupo de WhatsApp. Porque tem grupo de WhatsApp que é só tomação de tempo. Rede social, ficar ali, vendo aquelas coisas, é o vídeo, é o tal, é o engraçado, que do engraçado vem uma coisinha, é uma imoralidadezinha, é uma fotozinha, é um videozinho. Corta. Quantos casamentos ficaram bons depois que, principalmente, o marido foi lá e desinstalou rede social? Fluiu. Começou a olhar mais para a esposa, mais para dentro de casa para os filhos, ficava um tempo inútil lá no celular, vendo que não acrescenta nada, não é bom, não edifica. E o que eu estou falando aqui é tudo coisa acessível. É igual Moisés pregando para o povo. Gente, o que eu estou falando para vocês hoje não é igual você pegar agora, descer lá para o litoral e atravessar o mar de um lado para o outro. Não é você criar asa e voar no céu. É acessível. As orações que você está ouvindo aqui são orações que você pode fazer agora e pedir ajuda para Deus. Senhor, eu quero já sair daqui com essas decisões tomadas. Eu vou guardar o meu coração para o Senhor. Eu vou guardar meu coração das misérias, das fofocas, das imoralidades, da falsidade, da mentira, da inutilidade dos pensamentos. Não, eu quero me encher da palavra. Eu vou pegar a Bíblia ali, vou colocar a Bíblia num lugar onde antes eu assistia uma série todo dia. Eu vou pegar a Bíblia, eu vou ler a Bíblia, eu vou estudar a Bíblia. Eu vou pegar as passagens que tem no culto, que às vezes são citadas, faladas, e que eu não consigo, às vezes, ler o capítulo inteiro. Deixa eu ler o capítulo inteiro, entender aquela história, me aprofundar na história. Aqui é difícil a gente ler um capítulo inteiro. É ou não é verdade? Pega esse capítulo que foi colocado aqui, em vez de ler só aqueles versículos, lê do 1 até o final. Lê aquele capítulo que antecede, aquele que está depois. Você vai adquirir uma riqueza de conhecimento da palavra de Deus, entendendo. Aí quando você ouve que é citado um personagem, que é citado uma coisa, opa, foi assim, já sei, porque eu já li, porque eu tive um interesse nas coisas de Deus, eu tive interesse nas coisas espirituais. Vai fazer algo para Deus, para a obra, faça, mas não faça por fazer, não faça por emoção, guarde o teu coração. Faz com sinceridade. Tiago 1, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado, repita comigo, pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Eu continuo. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ser consumado, gera a morte.
A Bíblia está dizendo, ninguém é tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, porque o mal não agrada a Deus de forma nenhuma, e Deus a ninguém tenta. Então, tudo isso que eu falei até agora, para concluir, leva a esse entendimento. Por que eu tenho que evitar? Por que eu não tenho que ouvir? Por que eu não tenho que ver? Por que eu não tenho que mais alimentar algumas coisas? Porque o que se alimenta é o que você vai atrair para a sua vida. Vamos lembrar do Davi. Enquanto ele estava naquela correria, veja a diferença de momento, de quando uma pessoa está dependendo de Deus. Eu preciso de Deus. Eu sei que eu preciso de Deus, eu tenho que agradar a Deus. Eu tenho que estar focado em Deus. Quando eu não estou numa guerra, eu estou orando. Quando eu não estou orando, eu estou na igreja ouvindo a palavra para saber o que fazer. Davi estava num momento de dificuldade financeira, num aperto com os seus homens, o exército dele só crescia e só chegava mais boca para comer, não chegava mais comida, é ou não é? Porque quem chegava não chegava endinheirado, rico, com patrocínio, com doação. Chegava endividado, chegava desgostoso, deserdado pela família e ele ia abraçando. Vem, chega mais, vem fazer parte do meu grupo. Aí está o Davi lá, naquela fase, tinha unção, mas não tinha trono, tinha homens, mas não tinha um lugar fixo para ficar, não tinha casa ainda. Vai lá e presta aquele serviço para o Nabal. Coloca os seus homens a cargo dos homens dele. Como os próprios funcionários de Nabal falaram, ele foi para nós um muro de proteção. E o Davi esperava alguma coisa. Ele esperava receber uma recompensa por aquilo. Era natural, impedir perdas, impedir que esse homem tivesse problemas, ele vai me recompensar à altura. Nabal vem assim e ofende o Davi, porque vai saber, hoje tem tanta gente que traz seus senhores aí, sai fazendo, buscando, eu não vou fazer nada, não vou dar nada, não vou dar uma ovelha aqui, não vou dar uma pele para esses caras se cobrirem aqui de ovelha. Davi vai, determinado, que o Senhor me castigue se eu não matar todos os do sexo masculino da casa de Nabal. No caminho, o que ele encontra? Não está ali tão claro, mas fala que Abigail era uma mulher, além dela ser sábia, uma mulher de boa aparência. E era uma mulher. Olha a diferença. O homem focado, o homem dependente de Deus, o homem que sabia do que ele precisava e estava vivendo exatamente o que ele precisava com Deus. Abigail vem, ele determinado a matar os homens. Então, imagina um homem que está indo para matar homens, imagina o poder que ele tinha sobre uma mulher vulnerável. Ele para, ele vê ela, ele se agrada dela, da postura dela, da sabedoria dela, da sensatez dela, e depois a gente vê também da aparência dela. Mas ele ouve ela, ele entende o que ela fala, acata o que ela fala e recebe o que ela lhe dá. O que ele fez além disso? Nada, porque não tinha propósito. É ou não é verdade? É minha mulher? Não. Não é para mim. Deixa embora. Fez o que tinha que fazer? Falou comigo, eu ouvi, é sensata, é sábia, maravilha. Que Deus te abençoe. Foi do jeito que ela saiu da casa dela, chegou na mesma condição, integridade física, mental, emocional, plena. Foi assim ou não foi? Davi, sem foco. Acorda tarde, devia estar na guerra, está descansando no palácio. Perde o horário, vai para um andar superior onde ele conseguia ver tudo. De repente, ali numa visão, ele vê uma mulher tomando banho. Vai lá saber quem é.
é a Betseba, filho do fulano de tal, que eu esqueci o nome dele, mulher de Urias. Enquanto estava falando de filha de não sei quem, neta de não sei quem, tá tudo bem. Mulher de Urias. Ali era para ele ter dito assim: obrigado pelo seu serviço, bonita, mas não é para mim. Foi isso que ele fez? Manda trazer. Saiu barato? Não brinca com a sua natureza. Quando você está vendo aquilo que você já entendeu que não é para você, quando você está fazendo, quando você está envolvido, quando você está dando ouvidos, quando você está alimentando, você está na mesma condição do Davi com a Betseba. E você está mostrando para Deus, acima de tudo, uma coisa: que o teu coração ainda não está nele. Porque quando o coração da gente está em Deus, o que desagrada a Deus não vai ser bem-vindo na nossa vida. A gente é perfeito? Não. Mas a cada dia a gente aprende um pouco mais para chegar mais perto desse nível. Que é o que Jesus falou assim: caminhando para atingir a estatura do varão perfeito. Não brinca com a sua natureza. Tem coisas que sempre, para cada um de nós, vai ser a aparência do mal. Sempre. Que a gente já teve lá, sabe como é que é, e sequer pode se aproximar de novo daquelas condições. Nós temos que ser o Davi com Abigail. Eu sei exatamente o que é para mim e o que não é para mim aqui. E vou respeitar o que não é para mim ficando longe, deixando ir, tirando da minha vida, afastando da minha vida, afastando da frente dos meus olhos, parando de ouvir sobre isso. Deus não quer, eu não quero. Deus não se agrada, então eu não me agrado. Se não foi de Deus, eu não alimento, porque o que eu paro de alimentar morre. Vivamos de acordo com o que já recebemos. Vivam de acordo com o que vocês já receberam. Não retroceda. Nós acabamos de concluir, você está aqui hoje, você concluiu, você fez, você perseverou, você passou por cima de si mesmo, você se superou. Não coloca a perder cada semeadura que você fez em Deus e que teve, tem e terá colheitas delas. O crescimento, a maturidade, o quanto a sua mente vem sendo renovada. Deus tem isso conosco e não para aqui. Nós estamos de passagem, numa linha crescente, para andarmos e caminharmos de bênção em bênção, de vitória em vitória. E não podemos viver aceitando nada menos do que isso, porque é isso que Deus tem para nós. Amém. Coloque-se em pé, por gentileza. Com os seus olhos fechados, com as mãos no seu coração, o que Deus está alertando aqui para alguns? Confirmando para outros? Te mostrando, meu filho, é isso aí. Minha filha, é isso aí, continua. Não olha para a direita e para a esquerda. Olha para ser grato. Não para tentar pegar o que alguém está vivendo, o que alguém está tendo, o que alguém está pegando. Não, a tua vida é a tua vida. Deus tem algo com você, que não é a mesma coisa que Ele tem com outras pessoas, nem com os da tua família, muitas vezes. Não pare de crescer. Não troca o que é certo, não troca as confirmações que Deus já te deu, já te entregou pela palavra, por momentos que você já sabe como termina, você já viveu isso lá atrás. Não retroceda na fé.
Não deixa o velho padrão, padrão antigo, padrão da família que você veio, padrão dos teus pais, padrão lá da cidade, padrão da região que você saiu, padrão do bairro, não deixa isso te moldar. Mas se amoldem à palavra. Não ignora a chamada de atenção que Deus faz a alguns. Principalmente em relação ao ativismo da obra. Eu não quero que você que está ouvindo esse culto hoje, daqui uns 10, 15 anos, venha dizer que você não entende o que está acontecendo na tua casa. E eu não vou lembrar, mas o Espírito Santo pode lembrar. Você lembra há tantos anos atrás que eu fiz um culto assim, falei? Não sei, o culto falava sobre o que você estava fazendo na obra e não estava fazendo para os domésticos da fé. Que na medida que você estava servindo, uns estava escandalizando outros. A Bíblia não diz para a gente escandalizar, a Bíblia diz para a gente constranger, que as pessoas vejam e fiquem tão maravilhadas do que você está fazendo, que elas não tenham outra saída a não ser mudar a conduta delas para fazer parecido com a sua. A Bíblia não diz escandalizar, matar na fé, matar o espírito, não. Constranja pessoas. Se você chegou à casa de Deus um pai, hoje você tem que ser um pai melhor. Se eu ganhei um presente há um tempo atrás da minha esposa, que nem ela sabe, e eu não fui tão honesto com ela, eu nem falei, ela acabou me dando um presente que era perto de uma data, que se eu tivesse falado nem tinha me dado. Eu vivi umas situações tal, e eu disse assim, olha, que coisa incrível. Teve na época uma entrega de jejum, e depois terminou as questões da igreja, os atendimentos, e no finalzinho da noite eu sentei, e todo mundo dormindo, ela sentou na mesa comigo ali para comer alguma coisa, e naquele dia eu falei para ela assim, eu falei, olha, que coisa incrível. Você acredita, eu pensei nisso aqui, eu nem orei, eu não falei, eu não verbalizei, eu pensei isso, depois de tanto tempo aquilo aconteceu comigo. Eu pensei em tal coisa, olha, eu pensei duas coisas assim, que eram improváveis, e Deus respondeu meus pensamentos, eu falei, ó, isso aqui, sentado, ela disse assim, é porque você tem sido um bom marido, Deus tem podido ouvir suas orações. Eu falei, eu nem as fiz, hein, então vou começar a orar mais especificamente por algumas coisas. Mas quando eu ouvi aquilo, na hora que eu ouvi aquilo, até as duas vitórias, as duas bênçãos que eu tinha tido, aquilo para mim passou a ter um peso menor. Porque eu falei, olha, não são duas, são três. E essa aqui, a que saiu da boca dela, para mim foi muito mais importante, especial, impactante, muito mais difícil de ser construída do que as outras. Eu lembro de uma vez que eu ouvi uma frase da minha filha que eu nunca tinha ouvido. Tem frases que às vezes quando a gente ouve, a gente fala assim, no íntimo da gente, né? Senhor, se o Senhor me levar agora, apesar de eu não estar velho, não seria nenhum peso, porque se eu morresse, o Senhor me levasse tendo ouvido essa última frase aqui, meu Deus do céu, que glória. Mas não são coisas que são fáceis.
Quando eu lido com alguém, eu encontro alguém que eu não encontrava há anos, e aí a pessoa fala a mesma coisa de sempre, tem a mesma atitude de sempre, comete as mesmas questões de sempre, que daqui a pouco eu estou ali buscando um horário para eu não esquecer daquilo e colocar: Senhor, sou grato por não ter a mente do fulano. Obrigado, meu Deus. Não sou eu, não sou bom assim. Foi a tua palavra. Foi o Senhor, meu Deus. Ah, meu Pai, sou grato por ter vivido aquela experiência, porque era para eu ser igual a fulano, era para eu ser igual a fulano, sou grato, eu escrevo. Mas isso não é fácil. Mas são decisões que a gente toma a cada dia. Quantos aqui falam da mãe, falam do pai, mas você mais parece com a tua mãe às vezes e com o teu pai do que você consegue perceber. E daqui a pouco você tem que estar escrevendo em algum lugar também: Senhor, sou grato, porque eu era a réplica da minha mãe, e hoje, meu Deus, eu não pareço nada com ela. Senhor, eu sou grato, porque eu já repliquei meu pai no meu casamento, já repliquei meu pai na criação dos meus filhos, já repliquei meu pai na minha profissão, fazendo igual ele fazia, e hoje, meu Deus, eu não tenho nada dele. Você tem que buscar isso. Sou grato porque eu já briguei por tal coisa, e hoje, meu Deus, hoje para mim isso não é briga. Hoje é gratidão da minha parte poder fazer, poder dar, poder doar, poder liberar. Isso não tem a ver conosco, isso tem a ver com Deus. Guarda o teu coração para as coisas de Deus. Não é apenas ter atividades na igreja. Tenha obras de obediência. Tenha obras com sinceridade. Aquelas que o Senhor, que sonda o teu coração e a tua mente, vai ver, vai se agradar e vai te recompensar por elas. Aquela que vai gerar Deus responder orações que você às vezes nem fez com a boca. Mas que de tão alinhado com Ele, Ele vai ver: ó, eu pensei e Ele está pensando. Deixa eu colocar na vida dele, para Ele ver que eu estou me agradando disso. Para Ele ver que isso aqui está agradando a mim. É esse coração que eu quero. É essa mentalidade que eu quero. Persiga a mentalidade que Deus quer para você. Uma mente, um coração santos. O Senhor diz: sede santos, como eu sou santo. O mundo não é o nosso lugar. O mundo é apenas onde nós estamos por enquanto. Então não ama o mundo. Se você tem ainda um amor pelo mundo, pelas coisas do mundo, como nós lemos aqui, pela cobiça dos olhos, pela cobiça da carne, pela ostentação dos bens. Quantos que deixam Deus e as coisas de Deus por conta de qualquer coisa do mundo? Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, eu creio, meu Pai, na Tua palavra, e eu peço aqui agora que seja o Teu Espírito Santo quem venha fazer a obra na vida de cada um. Essa obra não é minha. Aliás, meu Deus, eu estou dentro, eu quero estar nessa obra que o Senhor quer fazer. O quanto o Senhor quer mover, tocar, meu Deus, corações. O quanto o Senhor quer fazer pessoas gratas, sinceras, pessoas desprendidas, pessoas voltadas para o Senhor, que não têm, meu Deus, a mente disponível para o pecado, para o mundo, para a cobiça da carne e dos olhos, mas voltado, meu Deus, para o Senhor, para as coisas do Senhor. Aqueles que já mentiram, aqueles que já, meu Deus, negligenciaram princípios e valores do reino, mas que hoje, meu Deus, é tudo o que importa. O que importa para o Senhor, a fé, a reverência com as coisas espirituais. E não, meu Deus, aquele ativismo falso, com interesse, meu Deus, falso. Coloca temor no nosso coração, eu te peço. Senhor, coloca temor no nosso coração.
que aqueles que ainda hoje não perseguem o Senhor, não olham para o Senhor, não creem no Senhor, mas apenas, meu Deus, que o Senhor é aquele que dá coisas, que faz coisas, que o Senhor é aquele que conserta coisas, que o Senhor é aquele, meu Deus, que apazigua a ira, que remenda corações, que cura enfermidades, que faz dinheiro sair de um lugar e ir para o outro, principalmente aqueles lugares que nos beneficiam, que cada uma dessas pessoas, meu Deus, que ainda estão nessa condição espiritual, com essa visão baixa, com esse pensamento nas coisas dessa terra, que elevem, meu Deus, não apenas os seus olhos espirituais, mas que elevem o seu coração, meu Pai, não para os montes, mas acima dos montes, para contemplarem da glória do Senhor, para conhecerem o Deus eterno, o Deus que sempre existiu e que sempre vai existir, e que nós seremos contemplados de passar a eternidade junto dele, o Senhor, o Criador, aquele que nos conforta, sim, mas aquele que nos dá condições de confortarmos pessoas, por estarmos, meu Deus, alinhados, por estarmos no mesmo espírito que o Senhor, por termos a mente do Senhor em nós. Eu peço, ajuda cada um, meu Deus, que aqueles que ainda não te conhecem, que venham te conhecer, que aqueles que ainda não caminham com o Senhor, que venham caminhar, que venham te encontrar, meu Deus, nessa caminhada, que aqueles que vieram, meu Pai, hoje, e que estão chegando, que se alinhem e que se aninhem ao Senhor, meu Deus, e que nunca mais queiram ter uma vida longe do Senhor, longe da Tua presença, longe da verdade que é a Tua palavra. Chega de mentiras, meu Deus, em quem acreditamos, porque tem pessoas que são mentiras e mentirosas, pensamentos que tivemos que foram mentirosos. Chega, meu Deus, de vivermos, de acreditarmos, de falarmos mentiras. Que a Tua palavra, Senhor, seja o norte para cada pensamento nosso, para cada palavra nossa, o que venha, meu Deus, fortalecer o nosso coração, e que assim venhamos caminhar, crescer, avançar no Senhor, hoje. Eu peço que isso já seja agora, hoje, porque essa é a oportunidade que nós temos no Senhor, e que a cada dia, meu Deus, o Senhor encontre em nós essa fome pelo Senhor, essa sede, essa sinceridade, essa simplicidade, para continuar fazendo morada no nosso coração, e para continuar nos usando como instrumentos, meu Deus, que assim como pessoas foram na nossa vida, como foram referências, como nos amaram, nos corrigindo, nos ajudando, sendo generosas, doando, orientando, orando por nós, que também o Senhor nos coloque nessa posição, de fazermos, de aconselharmos, de corrigirmos, de doarmos, de orarmos, de fazermos, de realizarmos, porque primeiro o Senhor fez por nós, e o Senhor continua fazendo. Que o Teu povo receba a recompensa do Senhor, que o Senhor encontre em cada coração essa verdade que começou pela Tua palavra, ao ouvir a Tua palavra na vida dessa pessoa. Que o Senhor encontre, meu Deus, aquilo que Te agrada, para que cada dia as nossas recompensas sejam melhores do que elas já foram. Que a minha recompensa de hoje, e que a recompensa de cada pessoa hoje, seja melhor do que foi ontem. E que amanhã, meu Deus, seja melhor do que é hoje. E que assim, meu Pai, segundo a nossa fidelidade, segundo o nosso comprometimento, que a cada dia venhamos contemplar mais da Tua face, da Tua glória e de toda a recompensa do Senhor que sonda o nosso coração, que esquadrinha a nossa mente. Eu peço, meu Deus, abençoa cada um. Que seja uma noite de pessoas saindo daqui decididas, de pessoas saindo daqui
avivadas e alinhadas com Teu Espírito Santo. Eu peço que a obra que o Senhor vinha fazendo e vem fazendo, meu Deus, nesses 52 dias que nós concluímos ontem, que essa obra não pare, que não pare de acontecer na nossa mente, no nosso coração e pelas obras das nossas mãos. Que sejam as nossas atitudes e que também sejam as nossas recompensas. É o que eu creio, eu oro e peço ao Senhor em nome de Jesus. Amém, amém e amém.